O que você sabe sobre providência divina? Como devemos entender corretamente este assunto? E por que o livro e a história de Esther se torna tão importante para entendermos mais profundamente sobre este tema, sobre este assunto da providência de Deus através dos acontecimentos em nossa vida e também nos acontecimentos no mundo? Olá, estudante da Palavra de Deus. Um feliz despertar a você com a graça, com a paz de Jesus. Vamos ao nosso estudo de hoje? Vamos ao primeiro capítulo de Esther, com o tema A Providência Divina nos Acontecimentos. Na visão teológica, a providência é descrita como Deus olhando e cuidando para que as coisas aconteçam de certa maneira, garantindo que tudo concorra para um bem superior, muitas vezes revelado apenas com o tempo. Esther, capítulo 1, nos introduz a este mundo de opulência e poder. O capítulo começa com um banquete prolongado, uma exibição de poder imperial que durou, sabe quanto tempo? 180 dias. Olha, meio ano de comemoração, de banquete, de festa, seguido por um banquete de 7 dias na cidadela de Suzã. É nesse contexto de excesso e exibição que a trama principal do capítulo se desenrola. A recusa da rainha Vasti em comparecer perante o rei e seus convidados e as consequências dramáticas que se seguiram. A recusa de Vasti provoca uma crise no palácio, levando os conselheiros do rei a temerem pela autoridade masculina em todo o império. O império que estamos aqui falando é o Império Persa. Qual foi a solução encontrada? Um decreto real que destituiu Vasti e estabeleceu um precedente para a submissão feminina. Este capítulo é crucial, pois estabelece o cenário e a premissa para a ascensão de Esther, embora ela ainda não tenha sido introduzida na história. O capítulo alerta sobre os perigos da vaidade, da ambição e das reações precipitadas, incentivando a busca pela sabedoria de Deus acima da cultura do orgulho. A narrativa destaca que, embora o nome de Deus não seja explicitamente mencionado, conforme já destacamos no estudo da introdução, no estudo introdutório, a providência de Deus atua por trás dos acontecimentos para mostrar a história das ações humanas, a história e cumprir seus propósitos, muitas vezes através das ações humanas. Vamos agora, juntos, conhecer em detalhes os ensinamentos divinos a nós neste capítulo 1. Essa é nossa introdução, o prefácio de nosso estudo de hoje em Esther capítulo 1. Já aproveite, deixe o seu joinha, compartilhe, convide alguém para acompanhar conosco este estudo comentado. Lembrando que é importante que você faça primeiro a sua leitura pessoal em sua Bíblia, para agora, juntos, extrairmos os ensinamentos
neste estudo comentado. Vamos à análise dos textos agora. No verso 1, a história de Ester começa no ano 483 a.C., 103 anos após Nabucodonosor ter levado os judeus ao cativeiro. Então aqui traz um registro de data importante para localizarmos que tempo isso aconteceu. 483 a.C., 54 anos após Zorobabel liderar o primeiro grupo de exilados que voltaram a Jerusalém, conforme vimos no livro de Esdras, capítulos 1 e 2. E este acontecimento, esta história aconteceu 25 anos antes de Esdras liderar o segundo grupo a Jerusalém. Então, este livro de Ester está aí no meio do período de Esdras. Este vivia no reino da Pérsia. Ester vivia no reino da Pérsia, o reino dominante no Oriente Médio, após a queda de Babilônia em 539 a.C. Os judeus deviam estar entre aqueles exilados que preferiram não retornar a Jerusalém, apesar de Ciro, o rei persa, ter emitido um decreto permitindo o retorno. Os exilados judeus tinham ampla liberdade na Pérsia e muitos lá ficaram, porque haviam se estabelecido ou porque tiveram medo da viagem de retorno à terra natal, em Judá e Jerusalém. Xerxes, ou também chamado Assuero, o Grande, foi o quinto rei da Pérsia. Portanto, aqui estamos destacando este capítulo, e o livro de Ester destaca o quinto rei da Pérsia. 486 a 465 a.C., o período do reinado de Xerxes, ou Assuero. Ele era orgulhoso e impulsivo, como podemos ver nos eventos deste capítulo 1. Seu palácio de inverno era em Suzã, onde ele ofereceu o banquete aqui descrito neste capítulo. Os reis persas geralmente davam grandes banquetes antes de irem à guerra. Em 481, Xerxes lançou um ataque contra a Grécia. Após uma grande vitória nas Termópilas, foi derrotado em Salamis em 480 e teve que retornar à Pérsia. Ester tornou-se rainha no ano 479 a.C., claro, estamos falando aqui. Seu reino estendia-se da Índia, a região banhada pelo rio Indo, atualmente o Paquistão, a Etiópia ou Cuxi, chegando a uma parte do que hoje é o norte do Sudão. Os persas eram arianos, indo-europeus, que haviam entrado no atual Irã por volta do final do segundo milênio antes de Cristo. E migraram da região que hoje é o sul da Rússia e do leste e do sul do Mar Cáspio, e estabeleceram sua dinastia por volta de 700 antes de Cristo. Detalhes históricos, sobre o reino da Pérsia, onde tudo isso aconteceu. Falando das províncias,
o reino persa de Assuero era dividido em áreas geográficas menores, chamadas províncias, e divisões maiores, chamadas de satrápias. Agora o verso 2. A capital da antiga Elão, Suzã, era uma das 4 residências dos imperadores persas. Suzã ficava a cerca de 240 quilômetros ao norte do Golfo Pérsico. Foi o local de uma das visões do profeta Daniel, no capítulo 8 de seu livro, e foi também onde Neemias serviu como copeiro ao rei Artaxerxes. A fortaleza, a capital, tinha um palácio-fortaleza em seu ponto mais alto, chamada Acrópole. Agora, comentando os versos 3 a 5, no 3º ano de seu reinado, Assuero exibiu a riqueza de seu reino por 6 meses. Ele fez um convite. Existem controvérsias sobre se o rei teria dado 1 ou 2 banquetes. É possível que o verso 3 apresente a ideia de um grande banquete e o verso 5 registre os detalhes específicos daquilo que acabou sendo um festival de 7 dias. O verso 4, a celebração durou 180 dias, cerca de 6 meses, porque seu real propósito era planejar a estratégia de batalha para invadir a Grécia e demonstrar que o rei tinha riqueza suficiente para levá-la a termo. Guerras de invasão não tinham apenas o propósito de sobrevivência, eram um meio de adquirir mais riqueza, mais território e mais poder. Versículo 9. Antigos documentos gregos chamam a mulher de Xerxes de Amestris, provavelmente uma forma grega para Vasti, ou Vasti. Vasti foi deposta em 484, 483 a.C., mas ela é mencionada novamente em registros antigos como a rainha-mãe durante o reinado de seu filho Artaxerxes, que sucedeu Xerxes. Até o final do reinado de Xerxes, ou Ester morreu, ou Vasti conseguiu, através de seu filho, recuperar a influência que havia perdido. Olha que detalhe interessante este comentário nos apresenta. Um dado curioso. Provavelmente, então, Vasti tenha voltado a ocupar um posto de rainha, ou pelo menos de uma importância significativa. As cores branco e azul celeste, conforme os versos 6 e 7, eram as cores reais dos persas. O costume persa era recostar-se em sofás à mesa. No verso 8, o monarca ordenou que os convidados bebessem na quantidade que preferissem, fosse ela muito ou pouca. Isso diferia do costume persa, segundo o qual os convidados de um banquete deviam beber todas as vezes que o rei erguesse sua taça. Agora o verso 9, Vasti, a rainha, também ofereceu um banquete separado para suas convidadas. Este versículo serve para preparar a cena dos versículos 10 a 12 e para definir para o leitor as importantes diferenças de status entre homens e mulheres na corte persa. Comentando o verso 10, alguns conselheiros e oficiais do governo eram castrados.
ou seja, eunucos, para prevenir que tivessem filhos e então se rebelassem, tentando estabelecer a própria dinastia. O oficial castrado era chamado de eunuco. Essa palavra encontramos várias vezes na Bíblia, né? Eunuco. Xerxes, nos versos 10 e 11, tomou uma decisão apressada, estando bêbado, baseado apenas em sentimentos. Seu domínio próprio, sabedoria, prática estavam enfraquecidos pelo excesso de vinho. Más decisões são tomadas quando as pessoas não pensam claramente. Fundamente suas decisões em pensamento cuidadoso, não em emoções do momento. Decisões impulsivas levam a grandes complicações. E foi o que aconteceu. No verso 12, a rainha Vasti se recusou a desfilar na festa de homens do rei, provavelmente porque era contra o costume persa que uma mulher aparecesse em uma reunião pública de homens. Este conflito entre costume persa e a ordem do rei colocou-a em uma situação difícil e ela escolheu recusar seu meio bêbado esposo e rei, esperando que ele readquirisse mais tarde o bom senso. Alguns sugerem que Vasti estivesse grávida de Artaxerxes, que nasceu no ano 483, e ela não queria ser vista em público naquele estado. Seja qual tenha sido a situação, sua ação foi uma quebra de protocolo que colocou Xerxes numa situação difícil. Interessante esta informação da possível gravidez de Vasti neste episódio, né? Uma vez que ele havia dado a ordem, não podia mais voltar atrás. As leis persas eram assim, irrevogáveis. Por estar se preparando para invadir a Grécia, Xerxes tinha convidado oficiais importantes de todas as partes do seu reino para conhecer seu poder, sua riqueza e autoridade. Se fosse permitido que ele não tivesse autoridade sobre sua própria esposa, sua credibilidade militar, o grande critério de sucesso de um rei daquela época, estaria destruída. Veja só. Além disso, o rei Xerxes estava acostumado a ter o que queria. É o orgulho bobo, né? Verso 13. Sábios que entendiam dos tempos. Os astrólogos, mágicos da corte, aconselhavam e previam o futuro com base no que fingiam conhecer do sobrenatural. Na verdade, era enganação. Os profetas muitas vezes lançavam um olhar de escárnio sobre tais charlatães. Na verdade, eram charlatães. Agora, versos 14 e 15, destaca os 7 conselheiros, provavelmente do mesmo grupo. Esses homens tinham o privilégio incomum de falar pessoalmente ao rei e darem conselhos. Dos versos 16 a 18, agindo como porta-voz destes, o Memucã respondeu com astúcia, transformando a ofensa em algo maior do que uma afronta pessoal ao rei. Ele falou em desprezo. A palavra hebraica aqui empregada ocorre somente nessa situação em todo o Antigo Testamento. Um edito real, nos versos 19 a 21, Memucã urgiu o rei Xerxes a tomar providências imediatas contra a rainha Vasti. A rainha receberia o equivalente a um divórcio e seria rebaixada de sua posição privilegiada de esposa preferida do rei. E então, no verso 22, enviou cartas. Os persas eram conhecidos por terem um excelente sistema postal.
a cada povo segundo sua língua. Isso sugere o respeito concedido aos idiomas e dialetos locais no Império Persa. Talvez o pensamento dos homens estivesse nublado pela bebida. Obviamente, esta lei não faria que as mulheres do país respeitassem seus maridos. O respeito entre homens e mulheres nasce da consideração e apreço mútuos como criaturas de Deus e não através de uma lei humana. Você concorda? Obediência forçada é um pobre substituto para o amor e respeito que esposas e maridos deveriam ter uns pelos outros. Esta lei, este edito real, na verdade, não passava de uma decisão tomada, movida pelo orgulho, pelos efeitos da bebida, do alcoolismo, né? E também do orgulho humano. E o verso 19, então, a lei persa, ela era algo irrevogável. Memucã não queria que uma decisão feita pelo rei no momento de cólera, instigada pela festa, pela atitude da rainha, pelos conselhos dos sábios, venha depois ser revogada, pois a rainha, uma vez restaurada, logo se vingaria. Por isso, ele aconselhou que se decrete um edito real. E aí o rei ali colocava o selo, o seu anel tinha um selo, e esta lei seria irrevogável. Este tópico, então, que nós acabamos de estudar, ele traz o contexto para aquela época. Agora vamos para o texto do livro Profetas e Reis, falando um pouco mais sobre estes acontecimentos, esta escolha equivocada. Graças ao favor que lhes fora mostrado por Ciro, aproximadamente 50.000 dos filhos do cativeiro tinham tirado vantagem do decreto que lhes permitia voltar. Então, conforme já estudamos em Esdras, foram cerca de 50.000 judeus que retornaram para Jerusalém. Esses, entretanto, em comparação com as centenas de milhares espalhados através das províncias da Medo-Pérsia, eram apenas um simples remanescente. Ou seja, centenas de milhares de judeus continuaram residindo no reino da Pérsia. A grande maioria dos israelitas tinha escolhido permanecer na terra do seu exílio, antes de enfrentar as durezas da jornada de retorno e o restabelecimento de suas desoladas cidades e lares. Uma vintena ou mais de anos havia se passado, quando um segundo decreto, tão favorável quanto o primeiro, foi baixado por Dario Estapes, o rei que governava então. Assim proveu Deus, em misericórdia, outra oportunidade para os judeus na Medo-Pérsia, a fim de que voltassem à terra de seus ancestrais. O Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes, o Assuero do livro de Ester. E ele não somente operou uma mudança de sentimentos no coração dos homens em autoridade, mas inspirou também Zacarias a que se empenhasse com os exilados para que voltassem. Mas Deus não cessou de apelar aos que voluntariamente permaneceram na terra do exílio, e através de múltiplas providências, ele tornou-lhes
possível o retorno. O grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de Ciro permaneceram insusceptíveis a posteriores influências. E mesmo quando Zacarias, o profeta, os advertiu a que fugissem de Babilônia, sem mais delongas, eles não deram ouvidos ao convite. Entrementes as condições, no reino da Medo-Pérsia, estavam rapidamente mudando. Dario Staps, sob cujo reinado os judeus tinham recebido mostras de evidente favor, foi sucedido por Xerxes o Grande. Foi durante o seu reinado que aqueles judeus que haviam deixado de atender a mensagem para fugir foram chamados a enfrentar terrível crise. Tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape que Deus havia provido, foram agora postos face a face com a morte. Página 600 do livro Profetas e Reis fecha este texto relatando-nos, portanto, que esta provação que o povo judeu passou no tempo de Ester poderia ter sido evitada se eles houvessem atendido o conselho e o convite de Deus para voltarem a Jerusalém. Você percebe, amigo estudante da Palavra de Deus, com isto, que muitas das provações que nós enfrentamos são frutos de nossas escolhas e que Deus, Ele não tem nada a ver com isto, ou seja, Deus, Ele tenta, Ele aconselha, Ele adverte, muitas vezes, tentando nos livrar de situações difíceis, mas Ele respeita a decisão humana. Esta é mais uma lição para nós, encontrada no estudo deste primeiro capítulo de Ester, não é mesmo? Agora, vamos conhecer as principais lições a serem extraídas deste capítulo e aplicadas para nós. Embora Ester capítulo 1 seja uma narrativa antiga, suas lições ressoam poderosamente em nosso tempo contemporâneo. Primeiro, a dinâmica do poder e a responsabilidade. O capítulo nos mostra o poder em sua forma mais concentrada e, por vezes, irresponsável. O rei Assuero, com todo o seu poder, tomou decisões impulsivas, sob a influência do álcool e da raiva. Isso nos lembra que a autoridade, sem sabedoria, pode levar a resultados desastrosos. Em qualquer esfera de liderança, seja na política, nos negócios ou até mesmo em nossa própria casa, em nossa família, a história de Ester é um lembrete vívido da importância da reflexão, do autocontrole e da responsabilidade no exercício do poder e da liderança. A segunda lição é sobre as consequências das escolhas impulsivas. A decisão de Vasti, qualquer que tenha sido sua motivação, e a reação precipitada do rei tiveram consequências enormes. A vida de Vasti foi virada de cabeça para baixo, e todo o império foi afetado por um decreto desnecessário. Isso serve como um alerta para nós. Decisões tomadas sob raiva, frustração ou influência podem ter efeito cascata que atinge não apenas o indivíduo, mas uma comunidade toda. A história, portanto, nos encoraja a pensar antes de agir, especialmente em momentos de alta emoção.
decisões, quando estamos com as emoções afloradas, geralmente não são boas. Terceira lição é a providência divina em meio ao caos humano. Mesmo o nome de Deus não aparecendo nesta narrativa de Esther 1, ela ilustra como Deus pode usar as falhas, os caprichos e as decisões humanas imperfeitas para seus próprios propósitos. A recusa de Vasti, aparentemente um evento caótico, negativo, foi o passo necessário para que Esther, uma judia humilde e fiel, se tornasse rainha. Isto nos mostra uma mensagem de esperança e fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis ou quando a desordem prevalece. Saiba, a mão invisível de Deus pode estar operando para o bem maior. Para isso, precisamos nos colocar no caminho. E também aprendemos neste capítulo o respeito e a dignidade nas relações. A situação de Vasti levanta questões sobre o respeito e a dignidade nas relações, especialmente entre homens e mulheres. A demanda do rei por Vasti pode ser vista como uma falta de respeito pela sua dignidade como pessoa e rainha. Embora o contexto cultural fosse diferente, a necessidade de respeito mútuo, de escuta, de valorização do outro, permanece uma pedra angular para relações saudáveis em qualquer sociedade. A narrativa nos convida a refletir sobre como tratamos aqueles que estão sob nossa autoridade ou em nossas esferas de influência. Agora, fechando o nosso estudo, Esther 1 é muito mais do que a história de um rei irado e uma rainha desobediente. É uma poderosa introdução a um drama maior sobre a providência divina, a soberania silenciosa de Deus e as consequências das escolhas humanas. Vimos a opulência, o orgulho do Império Persa, a fragilidade da autoridade humana quando confrontada pela dignidade e como as decisões precipitadas podem desencadear uma série de eventos com impactos profundos. A ausência do nome de Deus no texto serve, paradoxalmente, para enfatizar sua presença e controle sobre os acontecimentos, orquestrando cada detalhe para o cumprimento de seus propósitos. Que a análise detalhada de Esther 1 nos inspire a reconhecer que, mesmo nos cenários mais improváveis e nas circunstâncias mais turbulentas, há uma mão maior em ação. Que possamos aprender com os erros e acertos dos personagens nessa história, buscando sabedoria em nossas próprias escolhas e confiando que mesmo nos bastidores da vida, a providência divina está sempre trabalhando. O capítulo 1 de Esther termina com a deposição de uma rainha e um império sendo notificado de um decreto tolo. Para os observadores da época, foi apenas mais um escândalo na corte persa. Para nós, hoje, que conhecemos o restante da história, foi o primeiro e crucial passo no plano divino para a salvação de seu povo. Olha que maravilha! Este capítulo nos ensina, portanto, a olhar além das aparências. Nos ensina que enquanto os reinos deste mundo se levantam em orgulho e operam segundo sua própria sabedoria falha, o Rei dos Reis, o nosso Deus, governa soberanamente sobre tudo
e sobre todos. Deus usa a arrogância de um rei ou de reis, a coragem de uma rainha e a insensatez de conselheiros para pavimentar o caminho para seus propósitos eternos. Que possamos aprender, portanto, depois deste estudo, a confiar mais na providência invisível de nosso Deus, sabendo que Ele está sempre trabalhando para o bem de seus filhos, de seu povo, de sua igreja e para a glória do seu nome. Vigiemos e oremos. Amém? Olha, primeiro capítulo, já com ensinamentos divinos maravilhosos para nós. Olha o pensamento do dia. Quando Deus fica em silêncio, não é ausência, é estratégia. No livro de Esther, Deus não fala uma só palavra, mas cada detalhe, cada encontro, cada virada carrega a marca das mãos dele. Que pensamento maravilhoso, hein? Olha, somos convidados a parar e refletir em tudo que está acontecendo em nosso mundo hoje, em nossa vida pessoal e buscar entender, buscar nos submeter à providência divina. Que eu e você possamos, portanto, através do estudo do livro de Esther, fazer esta reflexão, que a nossa vida possa ser realmente uma vida submissa aos planos eternos e maravilhosos de Deus, confiando que Ele tem os melhores planos para nós. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por este despertar. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por este momento que podemos parar a nossa agitação, nosso corre-corre da vida diária e podemos, Senhor, sentar aos teus pés para estudar a sua palavra, para buscar compreender cada capítulo com seus ensinos divinos e eternos. Que assim como o Senhor esteve dirigindo os acontecimentos, que esteve cuidando de cada detalhe na vida do seu povo nos dias de Esther, diante de terríveis dificuldades, que o Senhor também esteja no controle das nossas vidas, em um mundo conturbado, em um mundo agitado e problemático como nós vivemos atualmente. Que possamos confiar que acima de reis, presidentes e líderes políticos, o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. Nada acontece sem o seu conhecimento e a sua permissão. Ajude-nos para que possamos nos colocar nos teus caminhos e atender os seus propósitos. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo estudante da Palavra de Deus, fechamos o primeiro capítulo de Esther. São 10 capítulos, 10 dias que vamos viajar na história e receber as lições de Deus para nossas vidas, neste maravilhoso livro. E eu espero você, no próximo estudo, vamos conhecer o que o capítulo 2 tem para nos ensinar. Até lá. Tchau, tchau.